Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com os spoilers iniciais do capítulo 1156 de One Piece. Parece que vai continuar no flashback ali do Harald, ou o Loki contando sobre o que aconteceu com o Harald, mas a gente tá no flashback do Harald, e aí veio o Shebeck, a gente vai comentar sobre a continuação disso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse post aqui eu peguei lá da página do Twitter One Piece News. Se vocês quiserem saber do spoiler no momento que sair, é só seguir os caras por lá porque eu posto com um pouco de atraso. Agora, indo diretamente para esses spoilers, capítulo 1156, título Idols, capa. Na capa colorida vemos Luffy, Zoro, Sanji e Nami na frente, com Roger, Rayleigh e Gaban atrás. Os outros chapéus de palhas também estão na capa colorida, mas pequenos, sentados em cima do Luffy e nos bolsos dele. Mais uma capa colorida, se não estiver enganado, são duas semanas com 2 capítulos com capas coloridas seguidos, se eu não estiver enganado. Cadê a história de capa da Yamato, a continuação? Quero ver ela encontrando ali Kaido e Big Mom. Continuando, ou agora indo diretamente para os spoilers, as piratas cujas eram idols para as pessoas do mundo todo. Também um país formado só de mulheres com belezas monumentais. Naquela época, Gloriosa era capitã e Shakuyaku era a número 2. Shakuyaku é a Shaki, não é? Mas Shakuyaku era a favorita do povo por sua beleza. Então cai por terra a teoria de que a Gloriosa seria, sei lá... Não, acho que não tinha essa teoria, né? Que a Gloriosa seria a mãe da Shaki. Mas na verdade, a Shaki, que é essa Shakuyaku, era a rainha posterior à Gloriosa quando ela deixou de ser uma rainha. Acho que era isso que era ou que foi dito na história. Acho que não tinha teoria sobre uma ser a mãe da outra, não. Continuando. As piratas Kuja e Roger se enfrentaram no mar. Todos os piratas do Roger ficaram fascinados pela beleza de Shakuyaku e não conseguiram lutar com seu 100%. Esse Oda é um safado, mano. Os caras não conseguiram lutar com 100% só porque eram belas mulheres. Quer dizer que eles iriam botar tudo a perder porque não conseguiam se concentrar contra lindas damas. Continuando. Gloriosa amava Roger. Caramba, essa daqui é uma revelação massa. Porque a Gloriosa ter feito parte dos Piratas Rocks e quando o Luffy estava na ilha, ela também dizer que teve a mesma doença da Boa Hancock, foi essa doença do amor, me fez teorizar, e acredito que a maioria das pessoas, de que ela tinha entrado para o bando dos Rocks, não pelo Dave Backfight como foi dito, e agora é confirmado que deve ter sido pelo Dave Backfight. Mas porque ela amava alguém lá dentro, que poderia ser o próprio Shebeck, o Barba Branca, sei lá. Mas a Gloriosa amava o Roger. E como ela não conseguiu, ela ficou com a aparência que a gente tem dela de uma velhinha pequenininha, onde tudo deu errado na vida dela. Será que ela só não manteve a aparência linda como ela era? Porque a Shaki ainda é linda hoje em dia. Porque ela não conseguiu ficar com o Roger. Será que é por isso? Ela era doente como a Hancock, ela já tinha falado sobre isso. Mas até o Roger ficou fascinado por Shakuyaku, que deve ser a Shaki. Caramba, eu não acho a Shaki tão linda hoje em dia não, mas dependendo de como o Oda desenhar ela lá no passado, cara, ela deveria ser maravilhosa. No entanto, Shakuyaku estava de olho no Rayleigh. Aqui, ó. Queria dizer nada não, né? Mas o cara mais como é que eu posso dizer? Boa pinta dos piratas do Roger parece que não era nem o capitão. Era um tal de Silvers Rayleigh, Rei das Trevas, cabelo loiro, barba estilosa, espadachim bonitão. Que isso, cara? De repente, o navio de Garp se aproxima deles, então as piratas cujas escaparam enquanto os piratas Roger lutavam contra os marinheiros. E agora sim, agora no seu 100%. Antes estava ali num 60%, vai, num 50%. Eram lindas damas, mas agora contra
Um monte de macho de brucutu vai no 100% mesmo. Roger e Garp tiveram um confronto brutal com uma enorme onda de choque do Haki do Rei. Roger usou sua espada e Garp usou seus punhos. É difícil pensar no Roger deixando sua espada para lutar com os punhos. Acredito que essa é a característica única e exclusiva do Garp. E com o Haki do Rei, o Haki do Rei imbuído nos golpes, isso se torna ainda mais válido porque ele nem precisava bater de frente ou tocar na espada, tocar os punhos na espada do Roger. Isso ficou bem estranho. Mas ele até poderia fazer isso com o Haki do Armamento, imbuindo os punhos com o Haki do Armamento, mas o Roger também faria isso. Aí Haki do Armamento, se eles fossem equiparados, iam meio que se anular. Ou então se o do Roger fosse um pouquinho melhor, ainda iria atingir. Mas com o Haki do Rei isso não é problema, porque eles nem se tocam. São uma onda de choque absurda. Isso é muito da hora. Loki planejava se juntar aos Piratas Rocks na próxima vez que retornassem a Elbaf. Então, os Piratas Rocks ainda vão voltar mais uma vez em Elbaf. Eu pensei que aquele flashback do Loki, onde ele lutava ou desafiava o Rocks, teria sido nesse momento, no capítulo passado, em que os Piratas Rocks estavam na ilha. E aí ele tentou ir com eles, mas não conseguiu, mas aparentemente não. O Loki vai tentar, sei lá, se tornar mais forte ou digno para se tornar um dos Piratas Rocks. E ele só vai desafiar o Rocks da próxima vez que eles voltarem. Então isso significa que os Piratas Rocks ainda vão voltar para Elbaf. Em Hashinosu, vemos os Piratas Rocks com novos membros na tripulação, como o Big Mom, Kaido, Silver Axe e John. Então o plano do Rocks deu certo. Ele pegou o dinheiro do governo mundial para derrotar os piratas na ilha e devolver essa ilha para o governo mundial. Só que ele derrotou os piratas e se tornou o rei ou o senhor daquela ilha. Se tornou, sei lá, vamos dizer o rei da Ilha dos Piratas, e ficou com dinheiro, ficou com ouro e ficou com os piratas. Pegou tudo pra ele. Inclusive com a adição de gente bem fraquinha, né? Tipo, só o Kaido, só a Big Mom, só o Silver Axe, só o Capitão John. Rocks disse a todos que Elbaf é muito importante para a destruição da Terra Santa. E essa frase, ela é impactante porque o Rei Harald é o rei de Elbaf. Se o Rocks sabe que o poder dos gigantes é imprescindível para a destruição da Terra Sagrada, o Imu também deveria saber. Os Gorosei deveriam saber. Então por que eles nunca quiseram uma aliança com o Harald naquele momento? Quando Harald invadiu o Reverie. Onde o Rocks invadiu o Reverie. E o Imu só tá indo atrás de Elbaf agora. Por quê? E depois da morte do Harald. Pode ser que eles até começaram um acordo com o Harald vivo, mas depois que o Harald foi morto, isso caiu por terra. E só agora que o Imu-sama tá indo atrás dos gigantes. Por quê? Sendo que lá no passado, o próprio Rocks já sabia ou já tinha essa informação. Isso é bem estranho, né? Continuando, Rocks também explicou seu plano no final do capítulo, então quando saírem os spoilers completos a gente vai ter certeza de qual é o verdadeiro plano do Rocks. Será que ele vai revelar sobre o Imu-sama? Primeiro ele precisava de 2 Akuma no Mi lendárias, e uma delas estava em Elbaf. 2 Akuma no Mi lendárias, a gente já imagina que o Teach e as suas 2 Akuma no Mi. Será que o Rocks também tem essa característica de conseguir consumir 2 Akuma no Mi? E isso foi passado para o seu filho? Porque ele disse que precisa de 2 Akuma no Mi, mas ele confiaria dar 2 Akuma no Mi lendárias. Não, dá uma só. Ele comeria uma e daria outra para alguém. Será que ele confiaria dar essa Akuma no Mi lendária para um seguidor seu que nem é fiel? Porque os Piratas Rocks disseram, se o Rocks cair, foda-se ele. Eu tô por mim, e foi exatamente isso que aconteceu em God Valley. Todo mundo, pernas pra quem te quero, cada um por si, Deus por todos.
Mas será que ele pode? Ele também precisava encontrar os gigantes de Galeila, que são os gigantes que estão congelados lá em Punk Hazard. Mas a coisa interessante é que uma delas estava em Elbaf, mas aparentemente quem pegou essa Akuma no Mi foi o Loki. E ele só pegou já mais velho, com o Harald velho, e no momento que o Harald morreu. Eu tô cheio de dúvidas. Pausa da Jump na próxima semana, então não teremos capítulo de One Piece próxima semana, não é pausa do Oda, é pausa da revista. Mas eu acho que o Oda ainda vai jogar uma bomba aqui no final desse capítulo pra gente teorizar, passar mais uma semaninha sem capítulo teorizando. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!